Olá, queridos! Eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos aqui darmos continuidade aos nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo, aqui de Presidente Epitácio, nós temos Escola Bíblica em nossa sede, na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na rua Cuiabá 146, em frente à Caixa Econômica Federal. Você é convidado a estar ali na Escola Bíblica Dominical. E você, meu amigo aqui, da Vila Esperança e bairro das Regiões, você é o convidado especial a estar conosco também, presencialmente, todos os domingos, às 8h30 da manhã, na rua Antônio Venâncio Lopes, 2034. Aí ali depois nós temos um café da manhã abençoado. Isso aqui é apenas um aperitivo, isso aqui é apenas um preparo. O que é aperitivo? Sabe quando você vai no restaurante, momentos antes ele dá algumas coisas para você comer, se alimentar, até chegar à comida principal. Então isso é o aperitivo. Isso é um preparo para você, meu amigo professor ou professora, chegar ao domingo, não tiver com dúvida dentro do seu coração e a sua visão, né, acerca da palavra do Senhor, ela vai ser complementada. Então isso aqui é apenas um subsídio, apenas um ajudo, é apenas um recurso que nós disponibilizamos para vocês. Muito bem, queridos. Estivemos a lição passada, que foi a lição de número 2, que falou, né, sobre missões transculturais, a sua origem e a natureza em Deus. Até falamos, né, sobre Deus, que é o nosso maior exemplo, modelo de missões. Falamos que Deus enviou o teu único filho, Jesus Cristo, para vir aqui à terra, pregar o evangelho, pregar a palavra do Senhor e se entregar ali na cruz do Calvário pela minha e sua vida. Então, começou com o amor de Deus, enviando Cristo Jesus e amando as pessoas, se compadecendo, alimentando as pessoas fisicamente, restaurando-lhe a saúde das pessoas, trazendo restauração espiritual. E esse é o papel do missionário. Jesus fez isso e nos deixou exemplo para nós. Por isso Paulo disse, lá em 1 Coríntios capítulo 11, sede meus imitadores, como eu de Cristo. Então nós vimos alguém chamado apóstolo Paulo, um grande erudito, um grande teólogo no Novo Testamento. E no Antigo Testamento nós vemos também Moisés. Muito bem. Então, hoje nós estamos com a nossa lição de número 3, que vai nos falar sobre missões transculturais no Antigo Testamento. Antes da abertura desse vídeo, queridos, eu peço a você, meu amigo, minha amiga, que está acompanhando esse vídeo, compartilhe agora, deixe o seu like, compartilhe nos grupos com seus amigos, para que outras pessoas também venham a ser alcançadas. Precisamos de 1000 inscritos, e estamos com 300 e pouco já, para a glória do nome santo do Senhor. Mas esse número pode aumentar se você compartilhar, queridos. Nós temos aí postado quase 200 vídeos aí, e nós temos outro e-mail também, outro canal, mas aqui nós temos 100 e poucos. Então vamos alcançar. Tem vídeos nossos que têm alcançado muitas pessoas têm edificado e têm usado para a aula dominical. Então isso nos deixa a gente muito satisfeito e muito feliz. Muito bem. Missões transculturais no Antigo Testamento. Queridos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, hoje nós vamos falar sobre missões transculturais no Antigo Testamento, nós vemos que essa palavra missões não está clara, muito transparente no Antigo Testamento. Porém, nós vemos uma preocupação de Deus com as pessoas também do Antigo Testamento. Aliás, a preocupação de Deus é uma preocupação universal. Haja vista que nós vamos ver aqui que Deus escolheria um povo para que esse povo fosse um exemplo e um modelo para outras nações. E esse povo falou que a nação de Israel
falhou com o propósito a qual Deus fez, mas Deus, ele não falhou com as suas promessas para a nação de Israel. Quando nós vamos aqui, vemos a palavra do Senhor, Deus, né, usando pessoas, usando profetas como porta-vozes para anunciar também a palavra do Senhor. Mas já vista, Deus sempre pregou. Nós vemos Deus sempre preocupou ali com Caim, preocupou com aquela geração ali de Noé, preocupou com aquela geração pós ali, né, o dilúvio da Torre de Babel. Então veja Deus ali formando um novo povo. Muito bem, queridos. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos aqui o nosso tópico 1 vai falar sobre Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Isso nós vamos ver lá em o Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Versículo 6. E vós sereis reino e de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falarás ao filho de Israel. Deus aqui está falando para Moisés, falar à nação de Israel, que eles seriam reis e sacerdotes, propriedade peculiar dentre todos os povos. Ou seja, Deus aqui está dizendo que Israel seria uma nação que, através dela, outras nações vão se achegar a Deus. Ou seja, Israel seria um modelo, Israel seria uma testemunha de Deus na terra. Então nós vemos aqui o item 1, fala sobre o plano de Deus. Então, Deus, ele já tinha um plano para a nação de Israel. Nós vamos em Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11, nós vamos ver ali algo universal, né, o universalismo ali. Mas só que quando chega no capítulo 12, eu vejo Deus tratando de um povo específico, para que através desse povo, começando ali com Abraão, ele seja exemplo para outros povos. Através de Abraão, todas as famílias da terra serem abençoadas. Então, queridos, nós vemos então esse plano de Deus para a nação de Israel, que seria, eles deveriam ser testemunhas de Deus. Mas Israel falhou com esse plano, mas Deus não falhou com a sua promessa. E o que nós vemos de Israel, nós vemos a igreja. Porque no livro do profeta Isaías, diz, lá em Isaías 42, você vai ver ali, o 43 também, vós sois as minhas testemunhas, Deus dizendo que Israel deveria ser testemunha. E no Novo Testamento, Atos capítulo 1, versículo 8, diz que nós devemos, a igreja dessa dispensação da graça, deve ser testemunha de Deus. E ser-me-eis minha testemunha. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, ou seja, aonde vocês forem, vocês precisam levar esse testemunho. E o que me chama a atenção é que essa palavra testemunho significa martir, alguém que morre pela causa. Estamos dispostos, porque Jesus morreu pela causa do Evangelho. Estamos dispostos a dar a vida por alguém? Estamos dispostos a isso também? A se sacrificar por alguém? Hoje nós temos que orar, nós temos que buscar ao Senhor. Nós temos que orar pelos missionários, pelas pessoas que estão indo, ou aquele que não pode ir, orar também, para que ele venha ser usado por Deus para ganhar alma onde ele está. Então nós vemos que o propósito de Deus para Israel, ele não falhou. Foi Israel que falhou com esse propósito. Deus ainda tem um plano. Israel quebrou alguns princípios, mas Deus não quebrou a sua promessa. Então nós vemos isso, queridos, que o item 2 aqui vai falar sobre essa falha de Israel. Eles foram muito exclusivistas, né? Se preocuparam muito com a sua identidade racial e nacional e deixando de lado de ser uma testemunha de Deus. Entretanto,
Em meio a tudo isso, Israel não deixou de ser uma bênção de Deus para outras nações. Como eu já disse, Deus não falhou nas suas promessas com Israel. O seu plano ainda está de pé. Mas Israel falhou e abriu-se esse espaço para a igreja do Senhor cumprir aquilo que Israel não cumpriu. Hoje nós também devemos ser essa testemunha. Quando nós vamos ver no livro do profeta Isaías, nós vemos ali um livro missionário. Quando nós vamos para o Salmo, vamos ver salmos missionários, Deus se preocupando com a nação de Israel. O livro do profeta Isaías, por exemplo, é um livro messiânico. Aliás, todos são messiânicos. O profeta Isaías é o que mais fala sobre o Messias, sobre Jesus. Todos são messiânicos, porque todos falam, apontam para Cristo. Mas o profeta Isaías, ele fala do nascimento de Jesus, ele fala da morte de Jesus, ele fala do milênio, ele fala do juízo final, ele fala da salvação para os gentios. Veja, ele fala da morte de Jesus, fala da ressurreição de Jesus, fala da grande tribulação, fala do milênio, fala do juízo final. Veja, o profeta Isaías é uma miniatura da Bíblia. E quando você vai ver o profeta Isaías, os livros profetas Isaías, tem 66 livros. Veja que a Bíblia Sagrada também, inspirada por Deus, tem 66 livros. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Veja que o profeta Isaías, do capítulo 1 ao 39, são mensagens mais voltadas para a nação de Israel, sobre o plano de Deus, sobre o que Israel deve ser. Veja que você vai ver sempre isso ali. São mensagens de juízos para Israel, se não obedecerem a Deus. Até o capítulo 39. Então veja. E do capítulo 40 ao 66, que são 27, são mensagens voltadas para os gentios, para a igreja do Senhor, uma mensagem de consolo, uma mensagem de esperança. E a igreja sendo inserida ali, no meio desse bojo dessa promessa. Então veja, Isaías 55, ao vosso que tem sede, vinde às águas, vinde a mim todos. Ou seja, são mensagens que estão no Novo Testamento. Então nós vemos aqui um plano de Deus. Israel falhou, mas nós vamos perceber aqui o item 3 fala da contribuição de Israel para o mundo. Apesar de suas falhas, veja que os judeus trouxe para nós o Novo Testamento, as Escrituras Sagradas, através do quê? Do povo judeu. E veja também, a tradução dos 70, né, 72, traduziram para o grego. Veja que foi traduzido para o grego, a língua mais usada, tipo como a língua universal daquele tempo, tipo como inglês, uma língua universal. Então veja a importância e a contribuição de Israel. Quando nós vemos, queridos, Romanos capítulo 9, fala o quê? Da nação de Israel. O capítulo 10 também, o capítulo 11 também. O capítulo 9 fala do quê? Do passado da nação de Israel. O capítulo 10 fala do presente da nação de Israel. E o capítulo 11 fala do futuro da nação de Israel. E aí, quando nós vamos ver, queridos, Romanos capítulo 9, vai falar que, versículo 4, que são israelitas, a qual, primeiro, pertence à adoção, primeiro, a adoção de filhos, segundo, a glória no monte, no templo e no tabernáculo. Depois, alianças, né, a legislação e o culto e as promessas. Então, veja, a adoção de filhos, a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Ou seja, 6 privilégios de Israel. E o 7º aqui, o privilégio dos privilégios que Israel teve, que está no versículo 5. Deles são os patriarcas e também descendentes de Cristo. A descendência de Cristo Jesus. Veja que privilégio dos privilégios que eles tiveram. Mas eles, a princípio, rejeitaram. Então veja que as promessas de Deus ainda estão de pé. As promessas de Deus ainda estão de pé. Lá em Ezequiel, capítulo 20, versículo 5,
Fala sobre um juramento, levantar a mão, que é uma forma de fazer um juramento. Veja o que vai dizer aqui em Ezequiel, capítulo 20, versículo 5, olha o que diz. Assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi a Israel, levantando a mão, jurei a descendência da casa de Jacó, e me dei a conhecer a eles na terra do Egito, levantei a mão mais uma vez e jurei, eu, Senhor, vosso Deus. Então, se eu usar a expressão levantar a mão, é uma forma de fazer um juramento. Deus está dizendo aqui que fez uma promessa para a nação de Israel e ainda está de pé. Então veja, isso é muito importante, queridos. Nós vemos aqui a preocupação de Deus. E aí nós vamos ver aqui, no nosso tópico 2, vai falar sobre o quê? Sobre o amor de Deus também para outras nações. Quando nós vamos ver em o Êxodo capítulo 12, é a chamada de Deus para Abraão ali, o patriarca Abraão. E a Bíblia diz lá em o profeta Isaías 41, versículo 8, que esse texto nos chama a atenção, porque Deus fala que Abraão é amigo de Deus. Deus fala, Abraão, o meu amigo. Gente, Jó era reto, sincero, temente a Deus, desviava do mal. Ele não é chamado de amigo de Deus. Veja o pacto. Veja a promessa de Deus para Abraão. Chamado de amigo, não foi para qualquer um. Só foi para Abraão. No Novo Testamento, mesmo nos casos de Lázaro, Jesus. Mas eu estou falando no caso aqui de Deus falando que Abraão, meu amigo. Veja que através de Abraão, Abraão é um berço que se desenvolve em 3 religiões. E Abraão é reverenciado nessas 3 religiões. Primeiro berço é o judaísmo. O segundo berço é o islamismo. E o terceiro berço é o cristianismo. Veja que essas 3 religiões respeitam Abraão. Abraão é respeitado nesses 3 berços dessas religiões. Então isso é muito importante, queridos. E veja que lá em Êxodo também 12, na saída do povo do Egito, foi outros povos ali, mas falou, vocês podem vir, mas vai circuncidar. Então nós vemos o quê? O amor de Deus também para outras nações. O amor de Deus para outras nações. Por quê? Porque Deus se preocupa com uma pessoa, como nós vamos ver um exemplo aqui, mas também se preocupa com uma nação. Nós vemos um Deus missionário em toda a Bíblia. Veja que Deus entregou a lei para quem? A nação de Israel. Veja que para sair do Egito enviou aquelas 10 pragas. Depois vem os 10 princípios ali para que o povo receba e entre na terra da promessa, que é repetido em Deuteronômio capítulo 5. Aqueles 10 princípios, 10 mandamentos do Senhor, que resumido ali em 10. Então veja, é algo muito importante. Johannes Brauner, ele disse aqui que no Antigo Testamento não tem muito essa palavra missões, né? Ele escreveu, né? Mas ele vê que ele fala que Deus mantinha os seus olhos em todas as nações e povos. Ou seja, o olhar de Deus sobre todas essas nações, e aqui ele cita aqui Isaías 40 ao 55, né? Nós vemos aqui uma preocupação de Deus. E veja que os profetas são porta-vozes de Deus. E veja que um dia futuro no qual as nações estarão também redimidas. Então, portanto, a preocupação de Deus para com as nações é clara no Antigo Testamento. Então, veja que no tópico 1, né, fala-se esse amor de Deus para outras nações e também os olhos de Deus sobre todos os povos. Deus quis salvar o homem. Deus quer salvar o homem. Tem um louvor da cristã que diz que Deus quis salvar. Deus quis salvar, Deus quer salvar o homem. Quando nós olhamos, queridos, para Apocalipse, lá, o capítulo 5, olha só. Você vai ver que não é Deus preocupado apenas com um grupo específico.
De maneira nenhuma. Olha o que diz, olha só, querido. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. O cordeiro que já havia vencido, né? O cordeiro sendo vencido, olha o que diz aqui, ó. Aí tem um cântico, um coral no céu que diz assim, Apocalipse 5, 9. E cantavam um cântico dizendo, digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, quem? Jesus, e com teu sangue compraste para Deus, olha só, homens de toda tribo, anote aí, tribo, língua, povo e nação. E isso está no Evangelho, queridos. Isso está bem claro no Evangelho. Porque lá em Atos capítulo 1, depois daquele revestimento de poder, diz que ser-me-eis minhas testemunhas. Não é para saltar, não é para pular, não é para fazer aviãozinho na igreja, não é para pular de cima de lugares altos, de fazer espetáculo na igreja. É para você e eu sermos testemunhas. Você tem sido testemunha. E veja aqui que está dizendo que testemunha tanto, primeiro, não é só em Jerusalém, mas infelizmente eles ficaram focados em Jerusalém. Deus precisou levantar um Saulo para ele sair pregando o evangelho, e mesmo assim depois falharam nesse propósito. Até mesmo não queria pregar, Pedro ali vai pregar ali para um gentio e ficou receoso de ir, não posso comer coisa imunda. Como que era imundo? Será Deus que está dando? Não posso me contaminar. Então veja, queridos, nós vemos aqui essa preocupação de Deus. Nós vemos aqui essa preocupação de Deus, o amor de Deus sobre outras nações. E aí nós temos aqui um exemplo, né, no segundo tópico, tópico 2, o versículo 2, que diz sobre a viúva de Sarepta e o profeta Elias. Nós vemos aqui, queridos, que Sarepta, né, era uma região ali da terra de Sidom, né, região do Sidônia ali, não fazia parte da nação do povo de Israel, era uma região fenícia, né, Sarepta é atual no sítio, né, do distrito libanês ali, e nós vemos ali, queridos, que o profeta Elias ele foi enviado ali. Sarepta significa fundição, né? Fornalha, que é onde eles fundiam ali os metais. Veja que primeiro, depois que ele ministrou ali a mensagem que não haveria chuva, ele foi para o ribeiro de Querite, sustentado pelos corvos. Depois Deus ordenou que a viúva sustentasse ele lá em Sarepta. Veja que essa mulher, ela não era israelita, só que nós vamos perceber que o profeta Elias foi ali e pregou para aquela mulher. Porque lá no capítulo 17, 24, ela reconhece que ele é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na boca dele é verdade. Veja que ali ela já estava fazendo a última alimentação para o seu filho e disse que iria morrer. Mas ela creu, ela obedeceu na palavra, ela obedeceu a palavra e ela foi alcançada pela mensagem do Senhor. E veja que ela reconheceu que o profeta Elias era um homem de Deus, que ele tinha a mensagem do Senhor. E veja que, do contrário de Jezabel, né, que foi morta, comida pelos cães ali, nós vamos perceber que essa mulher ela foi salva, ela foi alcançada pela palavra, pela sua humildade, a sua simplicidade, ela foi pobre, mesmo sendo pobre, ela recebeu a mensagem de salvação. Então nós vemos aqui o amor de Deus para outras nações, dessa mulher aqui de Sarepta, né, de Sidom ali, que hoje é o atual sítio ali no libanês, né, que é chamado de Sarafande, né, que é a Fenícia, 18 quilômetros de Sidom. Então veja que nós vemos o amor de Deus. E aí também nós vemos aqui outro exemplo do profeta Jonas, né, a missão de Jonas em Nínive. Veja que
os ninivitas, né, eram inimigos da nação de Israel. A história diz que até mesmo o pai de Jonas havia sido morto ali. Eles eram cruéis, você vai ver isso lá em Naum. E Jonas não queria ir pregar ali em Nínive. Quem sabe por algo pessoal dele, ele achava que os ninivitas não mereciam a graça e a misericórdia de Deus. Quem sabe isso pode estar acontecendo também com a minha e a sua vida. Nós achamos que as pessoas, por serem muito más, praticar coisas erradas, elas não merecem o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Mas não é isso que nós vamos ver no livro de Jonas. Veja que ele até tentou fugir ali para Tarsis, que veja que é um caminho completamente oposto. Porque ali da onde Jonas estava para Tarsis, é um período aí de aproximadamente 4.000 km. E para onde ele ia era apenas 800 quilômetros. E veja que ele desobedece, depois se depara com um peixe, e ele é vomitado em terra, e se levanta e vai a Nínive. E veja ali que ele pregou ali por um período de 3 dias e 120.000 pessoas se converteram a Deus. Pessoas que não eram judeus, considerados pagãos, gentios, pessoas más. Mas veja que o profeta foi ali, pregou, anunciou, né? Em 3 dias Nínive será submergida. Uma mensagem de arrependimento, de misericórdia, de redenção para aquelas pessoas. Então nós vemos aqui uma prova desse amor. E veja que o livro de Jonas, né, termina com uma interrogação. Será que Deus não ainda tem misericórdia, queridos? Ele continua tendo misericórdia do ser humano. Nós vemos aí essas guerras, todas essas coisas acontecendo em Israel, né, da Palestina, que na verdade esse nome nem está na Bíblia, mas foi criado por Adriano, mas são pessoas inimigas de Israel se levantando contra Israel. São pessoas más, são pessoas cruéis, mas eles merecem a palavra de salvação. Eles merecem uma chance, eles merecem uma oportunidade enquanto eles estão vivos. E veja que Jonas foi ali, a tendência só foi descer quando ele foge para Tarsis, quando ele foge do chamado de Deus. Ele desce ali a Jope, desce dentro do navio, desce ao porão, e depois, por fim, desce ao profundo abismo ali, que ele clama e reconhece ali o teu estado, e ali que Deus vomita ele para fora. Então nós vemos aqui o amor de Deus, sendo também para outras nações, através do profeta Jonas, né, que o tema do seu livro é a misericórdia de Deus para todos os homens. Então veja que o tópico 3 vai falar sobre a aliança entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento, a aliança de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus de promessa, queridos. Existe, primeiro, 4 tipos de alianças que eu vou falar aqui. Porque o comentarista vai trazer sobre a aliança incondicional e aliança condicional. Só que eu vou falar mais duas alianças, só que na próxima aula eu vou falar sobre 8 alianças. Se você for comigo domingo de manhã, nós vamos falar sobre essas 8 alianças. A aliança incondicional é o quê? É uma disposição soberana de Deus, mediante a qual ele, ou seja, a iniciativa começa dele. Incondicional significa que não há condições por parte da pessoa. Deus não vai obrigar algo da pessoa, por parte da pessoa. Nós vamos ver isso lá em Gênesis 5, 7 ao 18. É Deus que passou entre as metades, que geralmente eram os dois que passavam. E aí nós vemos aqui também a aliança condicional. Ou seja, essa aliança condicional é uma proposta de Deus em que no contrato condicional mútuo, ou seja, entre as duas pessoas, como ser humano, segundo as condições pré-estabelecidas. Ele promete a bênção, mas se a pessoa obedecer, como diz lá em Deuteronômio 28, será que se ouvirdes a voz do Senhor? Veja que há o que? Aqui é uma condição.
João 3,16 fala o quê? Nós vemos ali o amor incondicional, porque Deus amou o mundo, a humanidade como um todo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, nessa parte que eu peguei aqui, essas duas partes, fala que para que aquele que nele crê, ou seja, é uma condição. O amor de Deus não há condição, é incondicional. Só que para a salvação existe uma condição, é o crer. E o crer ali é obedecer, praticar a palavra. Então veja que há punições para o não cumprimento quando essa aliança é aliança condicional. Só que eu disse que vou falar sobre 4 alianças ou promessas, pode-se dizer assim, condicional. A primeira é incondicional. A condicional é quando há uma condição por parte da pessoa, os dois, ambos. A incondicional é quando a pessoa não está obrigada a certo cumprimento. Isso é a iniciativa de Deus. E disse o Senhor a Abraão, como diz lá em Gênesis 12, partiu a iniciativa de Deus para a nação de Israel. Aí tem aliança individual e aliança coletiva. Então, quando falamos sobre aliança, existe alianças condicional, incondicional, individual e aliança coletiva. Então, nós vemos aqui sobre essas alianças entre Deus e a humanidade, queridos, no Antigo Testamento. Por quê? Porque Deus, ele nos ama. Porque Deus, ele nos quer bem. Porque Deus, ele nos quer salvar. Então, o Antigo Testamento, mesmo se não está muito às claras e não tem essa palavra missões, mas Deus deu essa oportunidade. Deus deu as dispensações, que são as dispensações da inocência, segundo, consciência, terceiro, governo humano, quarta, patriarcal, a quinta, lei, a sexta, graça e a sétima, o milênio. Essa sexta dispensação é um espaço de tempo que Deus dá para que as pessoas venham se chegar a Deus, buscar a presença de Deus. E nós estamos agora na dispensação da graça. E a mensagem do Senhor para a minha vida e a sua vida é: se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. E aí é o que nós vamos ver na outra lição, porque nós vamos ver aqui missões transculturais também no Novo Testamento, da qual nós também fazemos parte dessa missão transcultural de Deus, porque fomos alcançados pelo Evangelho da salvação. Amém? Que o eterno Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Amém.